Olá, boa tarde. O Almanac Guará de hoje vai abordar a manifestação Vem Pra Rua, com protestos em São Luís e em São José de Ribamar. E ainda, trabalhadores rurais ocupam a sede do INCRA. Vamos trazer também um resumo dos fatos políticos que marcaram a semana. A sua revista eletrônica semanal, o Almanac Guará, está apenas começando. Vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil tem violência, tem violência, tem violência, tem violência. Sai de casa, vem pra rua, a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. O Almanac Guará deste sábado começa com a manifestação que reuniu cerca de 15 mil pessoas no centro de São Luís. Os maranhenses aderiram ao movimento Vem Pra Rua, que iniciou em São Paulo e vem ganhando força em vários estados do país. Em São Luís, o movimento começou a se organizar nas redes sociais. Nosso gás é para sempre, contra a corrupção! Até chegar às ruas, onde pessoas de todas as idades protestaram por melhores condições de vida. Isso aqui não é protesto, entendeu? Então nós intervimos, fizemos aqui uma corrente aqui muito grande aqui e fumei na força mesmo do nosso braço para poder proteger esse patrimônio que é nosso, entendeu? É nosso. Olha, e para hoje está previsto mais um protesto intitulado Acorda Maranhão. Os manifestantes prometem se reunir a partir das 2 da tarde na Praça Maria Aragão. Após o movimento Vem Pra Rua São Luís, hoje é o dia do movimento Acorda Maranhão. A expectativa é que hoje aqui na Praça Maria Aragão se reúnam cerca de 30 mil pessoas para protestar contra a corrupção e cobrar das autoridades melhorias na saúde, na educação, no transporte coletivo e também na segurança pública. Por causa dos protestos, a Polícia Militar interditou todas as vias de acesso ao Palácio dos Leões e à Prefeitura de São Luís com grade de ferro e também com correntes. Aqui no arraial da Praça Maria Aragão, promovido pela Prefeitura de São Luís, a programação será mantida. Já nos arraiais do governo do estado, a programação foi cancelada, pois o governo alegou riscos à integridade física das pessoas e também a possibilidade de danos ao patrimônio. Em contrapartida, na página da internet do movimento Acorda Maranhão, os protestantes dizem que o movimento será pacífico e sem nenhum ato de vandalismo, e que também estão previstas ações e protestos em outras cidades maranhenses, a exemplo da cidade de Codó. Jairo Martins, para o Almanac Guará. Assim como em outros estados, em São Luís, uma minoria depredou os prédios públicos. O repórter Ismael Gama mostra pra gente como ficou a cidade depois desses atos de vandalismo. O Palácio dos Leões, sede do governo do estado, apesar de alguns manifestantes conseguirem derrubar a grade de proteção, a presença de policiais militares impediu que o prédio fosse danificado. O Tribunal de Justiça do Estado também não foi danificado e ainda hoje pela manhã permanecia com as grades de proteção nas proximidades do prédio. Mas a Prefeitura de São Luís não foi poupada por uma parte dos manifestantes do movimento Vem Pra Rua São Luís. Vidraças de portas e janelas do prédio histórico foram quebradas a pedradas. As bandeiras foram levadas dos mastros, mas o maior dano foi na pintura da sede do Executivo Municipal. Dezenas de pichações foram feitas na fachada da Prefeitura. Revolta um pouco, porque eu acho que São Luís do Maranhão poderia ser um exemplo e não ninguém vir para depedrar aqui para fazer vandalismo, imitando o Rio, São Paulo e as outras capitais. Segundo a Polícia Militar, pelo menos 10 mil pessoas do movimento Vem Pra Rua São Luís saíram das redes sociais na internet e vieram protestar contra a corrupção por melhoria nas condições de saúde e educação, além da melhoria no transporte público da capital. Toda causa tem essa consequência, né? A gente precisava de fazer alguma coisa para impor
os nossos direitos, que está faltando. A concentração dos manifestantes foi na frente da Biblioteca Pública Benedito Leite, na Praça Deodoro, centro de São Luís. Com caras pintadas, faixas e cartazes, a multidão percorreu pouco mais de 2 quilômetros, passando pela Rua Rio Branco, a Avenida Beira-Mar, até chegar às sedes do governo municipal e estadual. Durante a caminhada, muita tranquilidade e palavras de ordem dominaram a maior parte do percurso. O movimento foi aprovado pela maioria dos ludovicenses, mas em alguns pontos foi questionado pela população. O que eu acho que é errado é a pessoa querer protestar da maneira errada, que é o que? Destruir um patrimônio, entendeu? Que há 2 tipos de maneiras de você protestar. Um protesto pacífico, no qual você apenas luta pelos seus direitos, e o protesto que é errado, que é você sair destruindo tudo. Eu acho isso bem errado. E o movimento não foi somente em São Luís. Em São José de Ribamar, a população também foi às ruas para protestar. A concentração começou por volta das 5 horas da tarde e, aos poucos, os manifestantes de São José de Ribamar, a maioria estudantes, chegavam ao Farol da Educação trazendo cartazes e gritando palavras de ordem. Os moradores protestavam pacificamente contra a administração municipal e a ausência de políticas públicas. Nós sempre soubemos disso, que a gente tem nossos direitos e deveres. Agora nós cumprimos os nossos deveres e não usufruímos do nosso direito. O que é isso? Que sociedade é essa? O comércio de São José de Ribamar fechou as portas mais cedo e muitos curiosos acompanharam das calçadas a marcha dos manifestantes que pararam em frente à Câmara Municipal para fazer as reivindicações. A Polícia Militar, o Batalhão de Choque, o Comando de Operações Especiais e o helicóptero do GTA acompanharam os manifestantes durante todo o percurso para garantir a ordem e evitar o vandalismo. Nós da PM estamos aqui, pelo contrário, para garantir que permaneça a paz e a harmonia. Olha, e para hoje está previsto mais um protesto intitulado Acorda Maranhão. Os manifestantes prometem se reunir a partir das 2 da tarde na Praça Maria Aragão. E essa semana foi uma semana de vários protestos. Desde a segunda-feira, cerca de 400 trabalhadores rurais ocupam a sede do INCRA e da Secretaria de Desenvolvimento Agrícola e Familiar. Entre as reivindicações estão benefícios nas áreas de saúde, educação e segurança para quem mora no campo. O movimento teve início com a passeata Grito da Terra, que percorreu as principais ruas do bairro Tirirical. Estamos buscando os direitos dos trabalhadores rurais, né, que é por estradas vicinais, por escola de qualidade, por saúde, por direito ao homem do campo, né, que está lá no campo sofrendo. Além da reforma agrária, o Grito da Terra Maranhão também pretende denunciar as formas brutais de expulsão e violência no meio rural. Dados da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no estado do Maranhão, de 2000 a 2013, revelam que 49 trabalhadores rurais vivem ameaçados de morte. 8 foram assassinados e registrados 266 conflitos agrários no estado. A necessidade é maior do que o que nós produzimos, porque lá nós não tem estrada, lá não tem colégio, lá não tem nada. Após a passeata, os trabalhadores ocuparam a sede do INCRA. No local, eles denunciaram os dramas que sofrem no município. Que tá indo, os agricultores vão desaparecer do estado do Maranhão e o governo do estado vai começar a exportar, entendeu, alimentos para o prato das pessoas de São Luís. Estudantes e movimentos sindicais apoiaram o movimento Grito da Terra. Depois de um dia de ocupação na sede do INCRA, os manifestantes tiveram uma reunião com o superintendente do órgão e ficou acordado que o INCRA vai vistoriar 20 áreas das 46 que se encontram dominadas pelos conflitos agrários. Fazer ainda neste ano de 2013 a vistoria de 20 áreas que estão sobre a coordenação do movimento liderado pela FETAIM. Em dias normais é nesse local aqui que funciona o protocolo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social. Como vocês podem ver agora, com a ocupação, o local aqui foi tomado por colchões. É aqui que os trabalhadores rurais estão dormindo. Outro detalhe aqui é a alimentação. Ainda chegou há pouco bananas, o café da manhã também. Está aqui pães com manteiga e todos esses alimentos são comprados com os dinheiros dos trabalhadores. E eles não têm data para sair aqui da sede da Secretaria.
Os manifestantes só pretendem desocupar a sede do INCRA depois que fortalecerem as reivindicações junto a deputados e ao governo do estado, denunciando, entre outros assuntos, a grilagem de terra no interior do Maranhão. Bem, nós nos comprometemos em lançar um edital que deve ser lançado ainda este ano, que é uma chamada pública para contratar empresas que fazem assistência técnica, para prestar assistência técnica para 26 mil famílias de assentado nos vários assentamentos do INCRA que tem no estado do Maranhão. Vamos fazer um giro pelos fatos que movimentaram a semana. Frentistas interromperam as atividades no início da semana. Eles pediram reajuste no salário e melhores condições de trabalho. 9 pessoas, entre elas 5 adolescentes, foram presos em uma operação realizada na Vila Cutia pela Polícia Militar. Junto com a quadrilha, a polícia encontrou drogas, celulares e armas. 2 dos menores são apontados como autores do assassinato do frentista Carlos Eduardo Nascimento. 3 homens foram presos em um motel no bairro Areinha. Com eles foram encontrados joias, 2 revólveres calibre 38, relógios e celulares. O trio é acusado de realizar assaltos em residências na capital. A caixa d'água de uma clínica de exames ambulatoriais caiu e deixou 2 pessoas feridas em São Luís. Segundo testemunhas, um homem fazia manutenção da caixa d'água quando o forro do prédio cedeu e caiu dentro do consultório de oftalmologia. No momento da queda, médico e pacientes estavam no meio de uma consulta. R$200 mil em joias foram roubados de uma loja no centro de São Luís. Os assaltantes invadiram o local, dispararam tiros e quebraram as vitrines. As vítimas afirmam que a falta de policiamento facilita a prática de assaltos na Rua Grande. E antes do intervalo, vamos ver mais algumas imagens da passeata Vem Pra Rua. Passeata que foi marcada pela presença de pessoas de todas as idades. E a diminuição da passagem de ônibus não foi a única reivindicação. Cartazes com pedidos de melhorias na saúde, educação, entre outros, também marcaram protesto. E veja a seguir as notícias políticas que marcaram a semana. Almanac Guará de volta e o nosso assunto agora é política. O repórter Joelson Braga mostra pra gente a movimentação na Câmara e na Assembleia desta semana. Na segunda-feira, na Câmara Municipal, o vereador Marquinhos conseguiu aprovar um requerimento que solicita ao Executivo informações sobre o destino do VLT. Desde o fim do ano passado, que a situação permanece inalterada. O veículo parado atrás do terminal da integração começa a ser alvo de vândalos. A preocupação do vereador é que já foram gastos R$7 milhões e até agora nada foi feito. Na terça-feira, a CPI do Bom Peixe voltou a ser destaque e a não aprovação da cariação entre alguns depoentes da CPI foi lamentada pelo vereador Edmilson Jansen. Sem dúvida, infelizmente não foi favorável, mas em razão de alguns membros que foram contra, tanto contra a favor da cariação como a favor da convocação do gerente da Pacific. Na quarta-feira, a onda de protestos que se espalhou pelo país foi tema na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal. Chamou a atenção de alguns parlamentares maranhenses que em estados como São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal, em meio aos protestos, o nome do Maranhão foi lembrado. Para o vereador Chaguinhas, em São Luís, existem muitos motivos para se protestar. O país encontra-se numa encruzilhada, engatado uma marcha ré, e a sociedade sabe que está perdendo e perdendo muito. Eles não acreditam mais nos políticos, mas eles acreditam numa nova fórmula de fazer política. É tanto que nos protestos eles repelem qualquer sigla política. Na quinta-feira, a CPI do Bom Peixe voltou a se reunir para ouvir depoimentos, mas o funcionário da CEMAPA, Valdemir Correia Moreira, disse pouca coisa por não conhecer a execução do programa. Por conta disso, o depoimento foi curto e ele liberado. Mas a surpresa foi o documento enviado pelo procurador-geral do município, Délcio Rodrigues, e da auditora Elaine Jenkins, avisando que não iriam prestar esclarecimento. O mesmo aconteceu com o atual secretário da CEMAPA, Marcelo Coelho, que alegou viagem de última hora, mas se colocou à disposição para ir à CPI em outra data. Na sexta-feira, a reunião da CPI foi cancelada.
Edilson Baldez tomou posse na presidência da FIEMA para o segundo mandato à frente da entidade empresarial. A cerimônia de posse contou com a presença do presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga. Edilson Baldez das Neves é engenheiro e empresário do setor de construção civil e hotelaria. Já ocupou o cargo de presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Lanchonetes, Bares e Similares do Maranhão e da seção maranhense da ABI, Associação Brasileira da Indústria Hoteleira. Atualmente é membro da diretoria da Confederação Nacional das Indústrias e coordenador da ação Pró-Amazônia. O presidente fez um balanço da atuação da instituição na economia maranhense. Nós cumprimos as metas que nós havíamos estabelecido, a casa está organizada, estamos atendendo às demandas das empresas, estamos oferecendo qualificação de mão de obra, preparando os nossos trabalhadores para ingressarem nesses grandes projetos que estão aí. Ele falou também sobre o mercado que está cada vez mais competitivo e os desafios para os próximos anos. Nós temos realmente trabalhado muito na direção da inovação, tá certo? E com isso as empresas estão sendo mais competitivas. O setor do comércio varejista tem registrado crescimento acima da média no Maranhão. No intervalo de 12 meses, o crescimento na área foi de 8,4% e de 4,6%, se comparado ao mês anterior. Segundo o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, o Maranhão é um dos estados que mais tem crescido economicamente. Principalmente porque o estado do Maranhão tem potenciais enormes de desenvolvimento, desde a agroindústria, mineração, petróleo e gás. Isso está fazendo com que as indústrias venham para o Maranhão e vejam o Maranhão como um atrativo especial. E ontem, em São Luís, juristas de vários estados debateram a reforma da Lei de Execução Penal, que é discutida pela Comissão Especial de Juristas do Senado Federal em todo o país. A lei é de 1984 e 20 anos depois que foi criada, não atende à realidade do sistema carcerário brasileiro. Por conta disso, uma comissão de juristas do Senado está realizando audiências públicas nos estados para discutir propostas de alteração da lei de execução penal. Na verdade, a lei de execução penal é a lei de 84 e há que se admitir que as ansiedades, os problemas do sistema penitenciário daquela de 84 não são os mesmos de hoje. Então há uma necessidade de atualizar, de dar uma contemporaneidade a essa legislação de acordo com o que a gente tem hoje no dia a dia do sistema prisional. No Maranhão, a audiência contou também com a presença de representantes do governo do estado, do Tribunal de Justiça, do Senado e da OAB. Questões como a falta de estrutura e a superlotação em Pedrinhas foram apresentadas. A audiência pública ela vai ter um leque do condão de trabalhar desde a gestão, mas também em especial a infraestrutura. Nós temos uma infraestrutura hoje que ela não condiz à infraestrutura que o mundo moderno ele exige. Arrombamentos a caixas eletrônicos se tornaram um crime comum no interior do estado. Mas essa ação criminosa vem acontecendo com frequência na capital. No bairro do Turu, em apenas 3 dias, 2 locais foram alvos de bandidos. É cada vez maior o número de arrombamentos a caixas eletrônicos no Maranhão. Este ano, 19 terminais de autoatendimento foram arrombados e 8 sofreram tentativas de arrombamento. Segundo o delegado da Polícia Civil, a quadrilha é interestadual. Pelo que a gente conseguiu até agora investigar, elas não são quadrilhas de pessoas nativas, são quadrilhas interestaduais. Estão vindo notadamente dos estados da região sul, onde há uma incidência muito grande desse tipo de criminoso. O baixo efetivo de policiais torna os terminais de autoatendimento do interior do estado alvos preferidos dos bandidos. Em São Luís, foram registrados recentemente 2 arrombamentos a caixas eletrônicos, todos na área do Turu. Uma furadeira conhecida como serra-copo foi utilizada pelos bandidos durante o furto. O maçarico ele é comprado facilmente em lojas especializadas do ramo aqui, até mesmo no Maranhão. Já a furadeira é um equipamento um pouco mais sofisticado. Ela não é, além de ser um equipamento caro, porque ele tem que ser uma furadeira muito potente para furar a chapa do cofre, que ela tem uma espessura considerável. Geralmente esse material vem de fora.
O delegado explicou que, em relação ao ano passado, o número de arrombamentos diminuiu na capital e que aumentar a segurança nos estabelecimentos comerciais é fundamental para inibir os criminosos. Esse ano, nós temos aí consumado 3 casos e com esse tipo de crime, como tipo furadeira, foram só 2, um no início do ano e outro agora no mês de junho. Em relação ao ano passado, houve uma diminuição muito grande. Denúncias relacionadas às drogas estão presentes em toda São Luís. Entre elas, a presença de diversos pontos de venda e consumo de crack. Nesta semana, a polícia realizou uma operação de retirada de usuários de drogas de imóveis abandonados. Todos foram encaminhados para o Centro de Tratamento Psicossocial, o CAPS do Monte Castelo. A primeira abordagem da polícia foi realizada nesta casa na rua Santa Luzia, no bairro do Barreto. Os policiais encontraram 13 usuários de crack ainda dormindo em um cômodo escuro e sem condições de higiene. O segundo local visitado pela polícia foi este casarão abandonado na Rua da Estrela, no Centro Histórico de São Luís, onde mais usuários de drogas foram surpreendidos enquanto dormiam. Todos foram levados neste micro-ônibus para o Centro de Apoio Psicossocial do Estado, no bairro do Monte Castelo. Nós completamos 2 anos, né? São 8 operações. O quadro que nós tínhamos antes dessa operação, dos 180 que haviam sido recolhidos, 40 haviam sido recebido alta e sido reintegrados à sociedade, e 17 continuam em tratamento. E vamos aguardar o resultado, porque normalmente alguns, no primeiro momento, aceitam o tratamento e outros retornam posteriormente. Essa é a 8ª operação realizada pela Polícia Civil para conduzir usuários de crack de São Luís ao tratamento contra a droga. Apesar da ajuda, alguns dizem que não conseguem se livrar do vício. É o caso da dona de casa Rosalina da Silva, que é conduzida ao CAPS pela 3ª vez. Ela conta que começou a usar drogas há 13 anos. Começou com a maconha e há 8 anos conheceu o crack. E diz que por mais que tente, não consegue se livrar do vício da droga. É difícil demais. Demais mesmo. É quase impossível. A senhora já tentou? Já. Ainda não consegui até agora. Não que eu seja uma má pessoa, gosto de trabalhar demais, mas o vício que entrou na minha vida, ainda não pude tirar. Segundo o diretor do CAPS, apesar das dificuldades de algumas pessoas, é possível sim se livrar do vício. Essas não são números, a gente não considera essas pessoas números, a gente considera essas pessoas, cidadãos, onde cada um tem uma história. O problema é que nós, como seres humanos, nós nos acostumamos com o que é feio e com o que é bonito, né? E o feio a gente descarta e o bonito a gente tenta se aproximar. E essas pessoas, infelizmente, estão no mundo feio, que a gente está tentando trazer de volta para o nosso mundo, que é o mundo com cidadania, o mundo com educação, o mundo com saúde. O assunto agora é esporte, com o treinador novo, o técnico Celinho, ex-técnico do Imperatriz. Ontem o Motoclube apresentou oficialmente todo o time que começa a treinar para a disputa da Série B do estadual, que começa em agosto. Focado na Série B do Campeonato Maranhense, que tem início em agosto, o Motoclube anunciou o novo elenco, que será comandado pelo treinador Celinho, ex-técnico do Imperatriz. Para mim é uma satisfação muito grande estar podendo voltar, né? Foi onde eu comecei a minha carreira como treinador, né? E a gente volta com muita vontade, com muita determinação para a gente trabalhar para fazer o Moto voltar à primeira divisão e voltar a ser o grande clube que sempre foi. Além do treinador, o time traz grandes novidades, com nomes já conhecidos pelo futebol brasileiro. Novidades são alguns jogadores como o Hugo, lateral esquerdo, que passou pela categoria de base do Vasco da Gama, jogou Seleção Brasileira Sub-15, 18 e 20, entre outros jogadores que devem estar fechando no final de semana e alguns que vão ser apresentados aqui hoje. O meia Gilbert Diniz, que atuou em equipes mineiras como o Nacional, o Guarani e até no Cruzeiro, chegou a São Luís para reforçar o time rubro-negro. Primeiramente é um prazer, né, estar voltando à equipe do Moto. Sabemos que é outra equipe grande, né, que merece estar na primeira divisão. Além de jogadores experientes, o Motoclube traz talentos do futsal, como o meia esquerda Jefferson Ferreira. Com a oportunidade no Moto devido a aparecer no Americano, no Campeonato Maranhense, uma oportunidade nova devido ao time que é o Moto, a tradição que tem o Moto. A direção do Rubro Negro aposta na garra e na força dos novos jogadores para superar as dificuldades financeiras e o distanciamento da torcida. Trabalhando para conquistar a Série B, o time já pensa na possibilidade de disputar a Copa do Brasil no ano que vem. Então acho que o Motoclube não
tem que voltar para o lugar que ele nunca deveria ter saído e urgentemente voltar a disputar competições nacionais. E você fica agora com mais uma imagem da semana. Diversos grupos se reuniram para celebrar o Dia Nacional do Tambor de Crioula. Essa manifestação típica do Maranhão é patrimônio imaterial brasileiro. E no próximo bloco tem Geraldo Jensen e o quadro Diferente por Natureza. E para quem quiser conhecer mais sobre a cultura maranhense, o Centro de Cultura Popular no Centro Histórico vai trazer durante todo esse período junino exposições de indumentárias de Bumba Meu Boi, Cacuriá e outras manifestações da cultura nordestina. E a exposição vem embalada ao som de boas músicas juninas. Por conta do período junino, a exposição principal é a do Bumba Meu Boi, que conta um pouco das relações sociais e econômicas do período colonial no Maranhão. Os personagens são conhecidos no folclore do estado como o vaqueiro, o boi e a indumentária colorida, Mãe Catirina e os personagens que dão ao alto do Bumba Meu Boi, a animação dos arraiais. A exposição é permanente no Centro de Cultura Popular. Que é a maneira do visitante, além de conhecer nos arraiais as brincadeiras, conhecer a história, a formação, os motivos das brincadeiras do Bumba Meu Boi, do Cacuriá. Nesse período do ano, cerca de 500 pessoas visitam o centro para conhecer um pouco mais da cultura maranhense. E o alto do Bumba Meu Boi é o que chama mais a atenção dos visitantes. Primeiramente, eles ficam muito interessados pela indumentária, pelo brilho do boi, pelos acessórios, são muito interessantes, chamam muita atenção deles. O centro é local de passagem de turistas estrangeiros, de outros estados e também de maranhenses que querem conhecer um pouco mais da cultura do estado. A trabalhadora rural Eudenilde Santos visitou pela primeira vez um museu. Muito linda, muito bonita. Gostei demais. Parabéns aqui ao museu. Os personagens do Bumba Meu Boi são analisados cuidadosamente também pelas crianças, que têm curiosidade em saber mais sobre a cultura do estado. Desde crianças, eu acho que a educação, a escola de modo geral, ela deve se preocupar sim com a cultura local. Tem muitas coisas interessantes que a gente pode olhar da nossa cultura, que todo mundo está esquecendo das nossas culturas maranhenses. Vamos falar agora sobre férias, porque estamos no período junino, os arraiais estão fervendo em toda a cidade e muitas pessoas escolhem esse período para tirar uma folguinha no trabalho. E além das belezas culturais e arquitetônicas, São Luís também chama a atenção pelos atrativos naturais. O repórter Joelson Braga mostra pra gente praias pouco frequentadas e outros pontos turísticos na cidade. O centro histórico, com sua arquitetura secular, os imponentes casarões, ladeiras e becos, é o maior atrativo para quem visita São Luís. São Luís é uma cidade que está me surpreendendo muito, porque eu não esperava ver tantas coisas assim que eu estou vendo aqui. Principalmente na parte histórica. Um dos motivos para a grande frequência de turistas no centro histórico está relacionado à questão da infraestrutura, como explica esta técnica da Secretaria de Turismo. A cidade de São Luís ela possui um potencial, né, de vários pontos turísticos. Quando a gente fala em turismo, a gente começa a falar todo atrativo, todo atrativo é um potencial em turismo, ele precisa ser trabalhado. Eu não posso chegar em qualquer ponto turístico e levar o turista sem ele estar trabalhado, sem ele estar racionalizado. Esse ponto ele precisa ser racionalizado, precisa ter um mínimo de infraestrutura para receber o turista. A maioria dos turistas que escolhem São Luís como roteiro prefere visitar o centro histórico, mas a capital maranhense tem outras belezas que precisam ser exploradas. Aquele pontinho branco lá ao longe é a Praia do Bonfim, pouca gente conhece e hoje a gente vai levar vocês até lá. Vem comigo, vamos lá. O local é encantador, uma vista de encher os olhos. Os barquinhos preenchem o cenário digno de uma tela. Agora, a falta de estrutura também é visível. Nós precisamos aqui de estrutura, aqui vem muita gente, a semana toda. Aqui tudo é belo, uma imensidão de praias a ser explorada. Porém, a questão da infraestrutura é um problema. E todo sábado no Almanac também tem o quadro Diferente por Natureza e hoje Geraldo Jensen traz um escritor muito especial. Primeiro porque ele escreve livros para crianças, para jovens, mas ele tem ido também para outros rumos da literatura. Geraldo, qual é a surpresa deste sábado? Todo mundo quer saber
quando vem ao Maranhão, a história de Ana Jansen e a sua maldição. Vou contar neste livrinho, que o prezado tem na mão, mas adianto ao leitor para tomar certo cuidado. Se o sujeito é medroso, contudo fica alterado. É melhor ler o Walt Disney para não sair borrado. Ana Jansen ficou rica, porém pobre ela nasceu. Mas sua sorte mudou, veja como isso se deu. Casou ela com um ricaço, que antes dela morreu. Esse é o início desse livrinho aqui. É um cordel, a verdadeira história de Ana Jansen e sua carruagem. Nosso convidado de hoje, do Diferente por Natureza, é o autor dele, Wilson Marques. Tudo bom, Wilson? Tudo. Então, é um cordel, é a sua segunda experiência, está desenvolvendo? Na verdade, o cordel é uma paixão de infância, assim, é uma coisa que eu descobri na infância espontaneamente, né? Porque na casa das minhas tias, eu um dia vasculhando assim numa estante, né, cheia de aqueles livros antigos, né, eu descobri um livro de cordel, que na verdade não era um folheto, era um livro de estudo, era um livro acadêmico, assim, sobre o cordel. E, claro, né, entre o texto lá acadêmico, não me interessou, né, tinha os versos, né, e eu descobri ali o cordel. Sem saber o que era, né? Mas, menino ainda. Menino, muito menino. Então, aqueles versos, né, e o humor do cordel, né, que tinha muito interessante. Esse ritmo. O ritmo, né, e os temas e tal. Isso juntou um pouco também, porque mais ou menos na mesma época eu descobri também espontaneamente, né, porque naquele tempo não tinha essa coisa do incentivo à leitura que tem hoje, né? A criança, às vezes, acabava descobrindo isso muito de forma natural. Eu tinha lido Pedra Bonita, né, de Zé Lins do Rego, eu tinha viajado naquele universo sertanejo, né, que já estava ali, né, se formando. E o cordel juntou tudo isso. Então foi um encantamento, assim, né? Um encantamento com a literatura e com o cordel e com esse universo nordestino que até hoje, né, me cativa muito, né? Esse aqui está inédito, mais tarde nós falamos sobre o lançamento dele, né? Mas tem este outro cordel teu aqui, que é um livro belíssimo aqui, de uma editora, é um livro que está circulando o país inteiro, né? Que é A Lenda do Rei Sebastião e o Touro Encantado. Esse livro está vendendo do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Esse livro, né, porque tem uma distribuição nacional, aí é outra história, né, que é a brincadeira, né, que a gente faz aqui entre os amigos, né. E ele é lindo, Wilson. Como que foi essa história? Como que você conseguiu essa edição, um livro ilustrado, lindíssimo? Pois é, né, eu tinha publicado pela mesma editora o Tambor do Mestre Zizinho, que quem ilustrou foi Dedê Paiva. Que eu tive o prazer de revisar. Pois é. E a Dedê, ela morou 3 anos aqui em São Luís e também ela ficou apaixonada e tal. E desenvolveu, ela tem a percepção muito, né, interessante do Maranhão, que às vezes a gente não tem, né? A pessoa de fora vem, né, e com uma sensibilidade né, inerente a uma artista como ela percebeu muito bem o Maranhão. E aí a gente fez o Tambor do Mestre Zizinho, né, que ela ilustrou, que é o tambor de crioulo e tal. E aí ela... na esteira do Zizinho, ela mostrou para a editora o Rei Sebastião, que já tinha sido ilustrado, né? Que ela já tinha feito uma ilustração antes e tal. Aí o pessoal assim, gostou de cara e na verdade nasceu o que é para ser uma coleção, chama Linhas de Cordel, né? Tem outros digamos assim, na fila. Autores. Não, por enquanto são 2, tem mais 2 livros meus que é o Desejo de Catirina e o outro que é uma história da capoeira. Você está aproveitando os temas maranhenses, né? Os temas maranhenses. A capoeira já é mais, né, mais nacional, né? Mas assim, porque o Maranhão é muito rico, né? E eu acho que só tem que transformar isso, né, dar um tratamento mais universalizado, né, para que ele não fique com um ranço muito regional, né, porque senão ele não sai, né, lá fora ele não... E outro detalhe também do Rei Sebastião é que ele entrou num programa do governo de São Paulo, então ele está nas escolas do estado
De São Paulo. De São Paulo. Que maravilha. E daí aumenta o desejo da gente que o livro entre também nas escolas do Maranhão, né? Estamos esperando. Engraçado, né? Você entra primeiro em São Paulo e depois, ou talvez nem depois, no Maranhão. Mas eu acho que é uma ideia, né? Que podia entrar. Wilson, você tem uma história principal com a literatura infantil. Começou com essa série maravilhosa, que é a série do Touché, né? E agora você está... O Dom Sebastião, ele não é para criança. Ele é para criança. Ele é dirigido pelo próprio, né, o formato dele, assim, ilustrações e tal. Mas assim, não dá para dizer que é para criança, ou é para todo mundo. Ele é acessível, a qualquer criança, idade. Qualquer idade, exatamente. Mas lógico que, né, o tratamento gráfico dele e tal, é um livro voltado mais para o público infantil e juvenil. E esse Passeios pela História do Maranhão, que também é outra série, né, que tem o Touché, mas que mexe sempre com essa questão, né? Isso aí foi a ideia, assim, de trabalhar a história do Maranhão de uma forma, né, digamos assim, literária e lúdica, né, porque quem já estudou, todo mundo estudou, né? A gente sabe, assim, a dificuldade que tem de você convencer uma criança que é preciso estudar, né? História e tal, né? E se ela não tiver o envolvimento com aquilo, se torna muito mais difícil, né? Decorar datas e não sei o quê. Então esse livro aí é para ensinar um pouco, tanto assim, a questão literária, né? É um livro de literatura, né? Um livro de história. E ao mesmo tempo aproveita para ensinar muita coisa do Maranhão. E visualmente é bem atrativo também, né? Sempre ilustrado. É do parceiro Kirli Veloso, que é um cara daqui também muito bom. Certo. São quantos livros já, Wilson? 11. São 11 livros. Fora o cordelzinho. O cordel, vamos chamar de folheto mesmo. Folheto, né? Eu soube que está vendendo muito bem nas bancas lá da Deodoro. Nas bancas, é um exercício de humildade, né? Tu ir lá e deixar o livro. Porque, na verdade, além do prazer de fazer, né? É muito gostoso fazer o cordel. O lançamento dele, Wilson? Vamos fazer, né? No Quando? Chico, né? Qual foi a data que a gente acabou de combinar aqui? Quinta-feira. Quinta-feira. Vamos fazer o lançamento. Quinta-feira tem o lançamento. E o lançamento é o seguinte, vai ter premiações, né? Não é uma apologia ao álcool, né? Mas a gente vai sortear uma garrafa de pinga mineira. De uma pinga mineira muito boa chamada Beata. Pronto. Né? Que é o oferecimento do Chico. Também, para não se falar que a gente está fazendo apologia à bebida, né? Na verdade isso aí é para a pessoa aprender a degustar uma boa bebida, de né? qualidade. Uma bebida brasileira, assim, por excelência. Um lugar agradável, né? E vai ter um sorteio também de um livro, que eu ainda não sei qual é, né? Pronto. Né? Para fazer o contraponto. Então, durante a semana, a TV Guará vai dar os detalhes desse lançamento. Wilson, muito obrigado, é sempre um grande prazer conversar com você e mostrar um pouco do seu trabalho. Muito obrigado pela sua presença no nosso quadro. Eu que agradeço e vamos lá, todo mundo no Chico, quinta-feira. Na hora. Valeu. E o Almanac Guará fica por aqui. Como hoje é sábado, prepare com carinho a sua programação e tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau!